Ação, mais uma vez, falando de temas importantes, discutindo e com certeza contando com a sua audiência, com a sua participação. Acesse o site www.nossodireitoemação.com.br. Está disposto aí na tela, é importante sua participação. Enfim, envie o seu e-mail, as suas críticas, as suas sugestões, claro, a sua audiência é sempre muito importante. E hoje falar sobre um tema chamado reforma trabalhista. Pensar nos direitos do trabalho é pensar com certeza na vida do empregador e, claro, na vida do empregado, pois os direitos trabalhistas fazem parte, acima de tudo, da chamada dignidade da pessoa humana, eu acredito, porque pensar em trabalho é pensar na força que nos move para construirmos sempre uma sociedade melhor. Para falar sobre a chamada reforma trabalhista, os impactos trazidos por essa lei e os direitos do trabalhador, nós recebemos hoje o advogado especialista em direito do trabalho, Júlio César Pereira da Silva. Como vai, Júlio? Tudo em ordem. Boa noite a todos. Vamos aqui dar uma leve esmiuçada naquilo que foi chamado da reforma trabalhista. Aliás, eu gostaria até de questionar seu tempo de atuação, porque, na verdade, você já atua há muito tempo no direito do trabalho e eu vejo que está sempre antenado com as mudanças, mas você já participa do direito do trabalho, já atua efetivamente antes da reforma. Sem dúvida. Já estamos aqui atuando diretamente na área do trabalho desde 1998. Bom, enfim, já pegou a redemocratização, a nossa Constituição em pleno auge. Sim, pegamos a Constituição em plena atividade, a Constituição de 88, onde foram criados direitos acessíveis ao trabalhador e agora estamos diante da nova realidade com a reforma trabalhista. Eu costumo brincar e dizer, antes havia a CLT Vargas, onde, entre aspas, os empregadores temiam, e agora nós temos com a reforma trabalhista a chamada CLT Temer, e quem teme agora são os empregados. Mas a gente vai esmiuçar aqui os impactos da reforma para dar um esclarecimento dentro daquilo que nós entendemos que vem acontecendo com as relações do trabalho. É claro que para falar sobre essas questões especificamente, é claro, em relação ao empregador, empregado, mas especificamente em relação aos direitos do empregado, eu gostaria da sua opinião, primeiramente, se a reforma trabalhista ela veio para melhorar, contribuir, adicionar um plus aos direitos do trabalhador e, ao mesmo tempo, do empregador. Ou seja, a reforma trabalhista ela foi positiva? Veja bem, a gente tem que ver a situação por dois aspectos. O aspecto do direito material e do direito processual. Pensando no aspecto material, entendo, muito embora existem opiniões em contrário, que a reforma trabalhista ela foi benéfica ao empregador. Explico por quê. Foram flexibilizados direitos do trabalhador. Essa flexibilização ela acaba favorecendo o empregador. Veja bem, não foram tirados direitos, foram flexibilizados tais direitos. Cito como exemplo 2 pontos. Primeiro ponto, férias. As férias hoje elas podem ser fracionadas em 3 períodos, o que não acontecia anteriormente. Com um detalhe importante, que aí vai de encontro ao benefício ao empregador. O pagamento também pode ser feito da mesma forma. E era algo que era feito de uma única vez. Então, esse é um ponto. E também a possibilidade do fracionamento em avos do 13º. Agora sim, pensando na chamada reforma trabalhista propriamente dito, ou seja, direto ao assunto, a reforma trabalhista ela contribui de um lado e de outro ela não contribuiu.
Eu fico pensando na atuação dos profissionais do direito, que me parece que depois da reforma agora, e aliás sempre foi assim, os números, eu não tenho os índices em geral, mas o número de ações antes da reforma era bem maior. Me parece que agora com a reforma houve uma diminuição com relação ao número de ações trabalhistas, ou seja, a reforma trabalhista ela contribuiu para a diminuição do número de ações? Veja bem, aí são dois aspectos que devem ser observados. Primeiro aspecto, a reforma trabalhista, ela criou ela criou a figura dos honorários sucumbenciais, que era algo que não havia antes da reforma. Ou seja, hoje há a sucumbência, só que é algo que não é divulgado. O que não é divulgado? Há também a sucumbência para o empregador. Só para entender, quer dizer, agora com a reforma trabalhista, para entrar com a ação, quer dizer, entrei com a ação. Se, por exemplo, eu entro com a ação e essa ação ela não foi procedente, ou melhor, se os direitos ali pleiteados, eles não são justos, há o pagamento de honorários para o advogado da parte contrária? Exatamente. Só que tem um detalhe de extrema importância. Desde que você não tenha concedido os benefícios da justiça gratuita. Uhum. Funciona da mesma forma que funciona no cível. Como é que funciona no cível? Se você tiver a concessão da justiça gratuita, mesmo sucumbente, você não terá esse pagamento. Concluindo, o que acontece? Só que foi criado um dispositivo que, ao meu ver, ele é inconstitucional, de que mesmo para você ter a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a tua remuneração ela tem que ser até 40% do teto do regime da Previdência Social, ou seja, o teto do INSS, que hoje está com o aumento do salário mínimo deve estar em torno de 6 mil e alguma coisa, ou seja, o trabalhador que recebe até uma conta porca R$ 2.500, ele estaria isento numa eventual improcedência da demanda do recolhimento dessa sucumbência. Só que o que me apego é o seguinte, normalmente quando o trabalhador procura a justiça, ele está desempregado, então ele não tem aquela renda, ele não tem salário, então ele tem a condição de hipossuficiente. Então é um grande debate que há uma ADC pendente de julgamento, que é uma ação proposta para verificar a questão da constitucionalidade da reforma. Essa ação ela foi já proferido o voto pelo ministro Fachin, que acolheu integralmente a inconstitucionalidade dela. O relator é o ministro Barroso, que... Essa situação, então, não pode mudar. Pode mudar. Ele determinou, conheceu alguns pontos e outros não, e o ministro Fux, futuro presidente da Corte, pediu vistas. Então, está pendente essa situação. Agora, com relação ao trabalho intermitente, fico pensando nesse profissional, por exemplo, que trabalha de forma intermitente. Se você explicasse para nós o que mudou com relação à reforma trabalhista, o que seria o trabalho intermitente, até para aquele telespectador que não conhece muito sobre o direito. E eu vou explorar muito o seu conhecimento aqui hoje, viu, Júlio? Agradeço, eu vou dentro... O tema aqui hoje merece muita atenção por parte das pessoas que não conhecem a legislação. Se dentro do possível, vamos tentar esclarecer alguma coisa. É assim, o trabalho intermitente é uma das inovações da reforma trabalhista. O que acontece? Ao meu ver, o trabalho intermitente, ele é passível de uma situação, talvez, de, não vou dizer inconstitucionalidade, mas ele é incompatível com a relação de emprego, com a relação de trabalho. Por quê? Porque o trabalho intermitente, ele, como o próprio nome diz, é uma situação esporádica, pontual. É diferente do trabalhador temporário. Sem dúvida.
ela deveria ser um trabalhador intermitente. Ah, vai ter uma festa de casamento num determinado buffet. Cidadão do buffet, aquele que trabalha servindo ali os alimentos. Perfeitamente, o garçom. O garçom. Ele vai ser contratado para aquele ato. E o que acontece? O trabalho intermitente, ao meu ver, ele veio reparar quais situações. Grandes redes de fast food, não vou nominar para não fazer o merchan de forma gratuita. Elas, quando é a maior demanda delas? Final de semana. O que elas fizeram? O trabalhador intermitente é para essa situação. Só que o trabalhador intermitente, ele pode estar vinculado a 2, 3, 4, 5 empregadores nessa situação, como ele pode não ser chamado por nenhum desses 5 empregadores. Ele pode ficar um mês inteiro sem trabalho e sem receber. Então, ao meu ver, o trabalho intermitente, ele nada mais é do que a precarização da mão de obra. Uma cidadã comentava comigo que fazia aqueles, falou de buffet, eu lembrei, ela fazia aqueles bonecos para o buffet. E ficou trabalhando para aquele buffet durante 6, 7 anos, sempre fazendo os bonecos. E toda semana, todo mês, entregava um boneco diferente. Porque cada festa infantil, eles necessitavam de determinado boneco, claro, e aí muda. Na verdade, os gostos das crianças mudam, e ela sempre realizava e desenvolvia esses bonecos. Claro que recebia um valor quase que fixo por mês ali. Mas era tratada como intermitente ali, sempre quando necessitava, mas o buffet necessitava sempre. Acaba sendo intermitente esse trabalho ou acaba sendo avulso? Depende do... Eu entendo que não é intermitente. Não é intermitente. Por quê? Porque ela tinha uma obrigatoriedade, imagino eu, por esse relato que ela lhe fez, que ela não poderia recusar esse trabalho. O intermitente ele pode recusar. Então ele pode hoje... Tá. Da mesma forma que ele fica ali à disposição, ele também não precisa estar à disposição. Exatamente. O intermitente hoje tem a recusa. Tem o direito à recusa. Então, essa é a grande diferença. O restaurante A me convidou, o restaurante B me convidou, o restaurante C me convidou. O C paga melhor, então eu vou no C. Mas a figura é assim na teoria. Na prática, não é isso que se vê. Uma outra questão também, fico até pensando nas pessoas que entram com ações na justiça trabalhista, todos nós sabemos hoje que quando, principalmente no momento de uma determinada dispensa ali, uma rescisão, muitas vezes o trabalhador se sente um pouco constrangido ou pode ter uma situação de constrangimento e quando ingressa com a ação é comum nós observarmos pedidos de dano moral. E aí fica aquela discussão se o dano moral ele é constitucional ou não. A reforma trabalhista ela tratou sobre a questão do dano moral, se há constitucionalidade? Sim, ela tratou e, ao meu ver, ela criou uma inconstitucionalidade na lei. Por quê, Júlio? Por quê? Porque ela tarifou o dano moral. O dano moral ele é um critério totalmente subjetivo. Aquilo que para você pode ser um dano, para mim pode não ser. O que seria tarifar? Quer dizer, um estereótipo de um valor determinado? Sem dúvida, foi o que foi criado, não é um estereótipo. Foi criado. Mas tem tabela? Tabelado. Se tabelou. De uma forma informal, mas tabelada? Não, de uma forma legal redigida. Artigo 223, letra G, parágrafo 1º. E vou mais longe. Chegou-se ao seguinte critério de tarifação: leve, média, grave e gravíssima. Ou seja, dano leve até 3 salários nominais. Dano médio até 5 salários nominais. Dano grave até 20 salários nominais. Dano gravíssimo, até 50 salários nominais. E aí eu peço um parênteses para fazer a seguinte observação. Nós tivemos há um ano, completou agora, 25 de janeiro, a tragédia lá em Brumadinho, com milhares de vidas perdidas.
Milhares não, perdão, algumas centenas de vidas perdidas. A grosso modo, mais de 300 trabalhadores, entre trabalhadores da Vale e trabalhadores terceirizados, perderam a vida. Esses trabalhadores eram pais de família, sustentavam a sua própria família. Se eu pegar a tabela do dano moral, se eu pegar um trabalhador que recebia R$2.000, a família recebeu R$100.000 de indenização. Foi dado o valor à vida. Isso é constitucional? Fica uma situação até que ponto o legislador quantificou. E a discussão não é sempre que o dano moral não é quantificável, porque ninguém sabe a dor do que o determinado ser humano pode sentir, ou enfim, aquela discussão toda em relação ao dano moral, mas foi tarifado, então. Tarifado, regulamentado e assinado. É, inclusive, um dos pontos da ADC, que está pendente. Então, isso, na minha opinião, é um fato extremamente grave. Você ouve nos corredores da justiça falar que a justiça do trabalho ela era paternalista. Mas será que não ser paternalista é tarifar a vida? É tarifar o trabalhador que fica horas a fio numa máquina, emitindo barulho por 10, 12 horas e chega daqui 10, 15 anos, perde a audição. É mais fácil trabalhar hoje, depois da reforma, para o trabalhador ou para o empregador? Não sei se conseguir me expressar da forma devida. Trabalhar, que eu digo, trabalhar por trabalhador. Processualmente falando. Processualmente falando, claro. Não, eu entendo que assim, a reforma trabalhista ela serviu para separar o joio do trigo. Por quê? Porque, aqui não fazendo juízo de valores de ninguém, nós sabemos que existem bons e maus profissionais, nós sabemos que existem leads corretas e leads temerárias. Então, o que nós devemos observar? Que hoje, com a reforma trabalhista, ela impactou nas chamadas leads temerárias. Ou seja, hoje o trabalhador do direito, o profissional que atua no ramo do direito do trabalho, ele tem que ter uma perspicácia melhor no momento do ajuizamento de uma demanda e, ao mesmo tempo, o trabalhador, o próprio empregador, ele também tem algumas cautelas a serem adotadas, porque também ele viu que a reforma pode lhe causar um prejuízo ainda maior no caso de uma demanda trabalhista com êxito. Você falou em prejuízo. A questão da justiça gratuita, ou melhor assim dizendo, em processos em geral, e até explicando para o telespectador, sabemos que nos processos em geral, quando você ingressa com uma ação, você recolhe um valor ali para ingressar com aquela ação, e esse valor ele é destinado ao Estado. E muitas vezes você pode ali demonstrar uma situação de hipossuficiência, dizer que é pobre. E aí demonstrar que é pobre, quer dizer, o Estado, você deixa de recolher e se beneficia ali dos requisitos previstos na lei da chamada ali hipossuficiência, né, se assim poderia dizer. Na Justiça do Trabalho é da mesma forma? Veja bem, na Justiça do Trabalho, diferentemente da Justiça Civil, não há o despacho saneador. O que é isso? O despacho saneador na Justiça Civil é aquilo lá, no ato da distribuição da demanda, você faz o requerimento da justiça gratuita, o juiz vai avaliar, defere, uma análise prévia, ou pede para você juntar documentação para comprovar a condição de hipossuficiente para poder ter o prosseguimento, porque aí tem custas de oficial de justiça, enfim, tem todas as despesas processuais inerentes ao processo. Na Justiça do Trabalho não há essa necessidade. O que acontece? Essa questão da justiça gratuita, ela vai ser apreciada pelo juízo apenas na sentença. Que é o grande, agora, a grande questão. Então, hoje, o profissional do direito, ele toma a cautela de, numa demanda trabalhista, por exemplo, juntar comprovantes de despesas do trabalhador para que lá na sentença o juiz
defira os benefícios da justiça gratuita. Você tem alguma recomendação para o profissional que começa a profissão, Júlio? Principalmente para os acadêmicos que querem seguir a área trabalhista, uma recomendação quando da propositura dessa ação e situações para que possam evitar eventuais prejuízos para a parte na sentença? Eu tenho. A minha recomendação é sempre, primeiro, quando do ajuizamento da ação... Fala em relação à justiça gratuita. Em relação a tudo. Primeiro, ter a cautela numa entrevista. Por quê? Porque muitas vezes o seu cliente ele não tem facilidade na forma de se expressar. E você acaba entendendo uma situação e é uma situação diferente, então tem que ter essa cautela e esse cuidado no ato da entrevista. Porque a entrevista é o que vai gerar o processo. Se você fizer uma má entrevista, você vai ter uma demanda que não vai estar com os pedidos postulados da forma correta. Lá na frente, de repente, uma decisão que vai não lhe favorecer. E se você não tiver a concessão da justiça gratuita, pode sim o cliente ser condenado aos honorários sucumbenciais. Eu vou pedir um rápido intervalo e até em razão do nosso tempo aqui, mas nós já voltamos. Queria dizer que nós estamos aqui discutindo reforma trabalhista. O programa vai para um rápido intervalo e nós já voltamos. E hoje nós estamos com o Dr. Júlio César Pereira da Silva, especialista em direito do trabalho. Nós estamos falando sobre a reforma trabalhista e já direto ao assunto eu pergunto, a reforma trabalhista ela gerou emprego ou não? Veja bem, os últimos levantamentos realizados pelo IBGE indicam que não. Tá? A reforma trabalhista ela entrou em vigor no dia 11/11/2017, ou seja, 11/11/2017, no ano de 2017, nós tivemos, pelo levantamento realizado pelo IBGE, ao final do ano, 11.700.000 desempregados. A reforma trabalhista foi ventilada aos quatro cantos que ela iria gerar emprego. 2018, um ano de reforma trabalhista. Pergunto, reduziu o índice de desemprego? Não, aumentou. Nós tínhamos 11.700.000, passamos a ter 12.200.000 desempregados. Ou será que ainda estamos patinando nos direitos do empregador e do empregado? A legislação ela precisava de algumas atualizações, mas não o que foi feito. Essa é a minha humilde opinião. E, para a gente só complementar, Claro. no ano que encerramos, agora 2019, chegamos ao 12.600.000 desempregados. 12 milhões de pessoas. É muita gente, hein? É muita gente. E quando se foi assinada a reforma trabalhista, há 2 anos atrás, 2 anos e agora iremos completar 3 meses, ela foi vendida como uma geradora de empregos. Eu lhe faço a pergunta, por que ela iria gerar emprego? Vamos dar um exemplo. A pessoa que tem um pet shop, ela tem 5 funcionários. A reforma trabalhista ia fazer ela precisar contratar 6 funcionários? 7 funcionários? Claro que não. O que se precisava ser feito, conjuntamente com uma adequação das normas do trabalho, é sim uma reforma tributária, que está se ventilando no Congresso, uma reforma tributária, só que isso nunca anda. Por quê? Porque o encargo do empresário é pesado. Um trabalhador gera mais um salário de encargos. Então, a reforma tributária, essa sim poderia gerar um aumento no volume de empregos. Tá? Mas, repito, a reforma trabalhista, ela, ao meu ver, ela, para o pequeno empresário, que ele
é a figura que se confunde com o próprio empregado, ela serviu para apenas flexibilizar direitos. Ela não alterou a vida do pequeno empresário. A questão dos direitos relacionados ao empregado doméstico, até porque empregado doméstico no Brasil, bom, diferente de outros países, parece que nos Estados Unidos a empregada doméstica lá, na verdade, é uma profissão muito atraente. O empregador doméstico lá é bem valorizado, parece que até o salário lá é bem, ou enfim, né, parece que tem uma remuneração ali bem, claro que o interesse não é abordar a legislação americana aqui, mas eu fiz esse comentário porque no Brasil o empregado doméstico sempre foi visto de uma maneira um pouco, a profissão vista de uma maneira um pouco depreciada, um pouco preconceituosa, se assim poderia dizer. Mas eu acho que com o tempo isso mudou. E quais os direitos hoje, quer dizer, o empregado doméstico ele possui direitos diferenciados em relação ao empregado de outras profissões, as profissões padrões, se assim poderia dizer? O empregado doméstico ele tinha uma diferenciação. A partir da Lei 150 de 2015, que é a chamada Lei do Doméstico, ele teve os seus direitos equiparados ao de um trabalhador comum. Isso foi extremamente benéfico. Por quê? Porque foi criada a figura de horas extras, que era um benefício que o empregado doméstico não tinha. Foi criado o Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço que o doméstico não tinha. Passou a ter direito também à multa de 40%. Passou a ter direito ao seguro-desemprego. Então, nesse ponto, o legislador agiu com bastante apreço em relação ao trabalhador doméstico. Só para entender o seguinte, empregado doméstico hoje, que ele é dispensado do trabalho, dispensado não, na verdade, quando é feita a rescisão, e ele no português bem claro, né, mandar o empregado doméstico embora, ele pode recolher o fundo de garantia? Sim, ele tem. Hoje não só tem, é obrigatório. Recolher não, sacar o fundo de garantia. Sim, ele tem acesso ao saque da forma que um trabalhador normal, a partir do momento que ele é demitido. A única diferenciação é que o empregador, pessoa jurídica, ele faz o recolhimento dos 8% de fundo de garantia durante o curso do contrato de trabalho do empregado e, ao dispensá-lo sem justa causa, recolhe a multa de 40%. Já no caso do empregado doméstico, o empregador do empregado doméstico recolhe 11,2%, que já está embutida a multa de 40%. Ou seja, o recolhimento já é com a multa. Então, foi feito dessa forma com a intenção de o quê? De que o empregador doméstico, quando fosse demitir o trabalhador, o seu empregado doméstico, não ficasse tão oneroso a dispensa dele. Por quê? Porque a própria multa de 40% ele já vem recolhendo mensalmente. Só para entender, a multa de 40% é no caso de? Dispensa sem justa causa. Ok. Porém, repito, no caso do doméstico, ela já é recolhida. Aí a modalidade de saque é regulada pela Caixa Econômica Federal. Mas o empregador do doméstico, ele já recolhe os 40% mensalmente. Por quê? Porque ele recolhe 11,2%. Agora, também com relação a férias, 13º, quer dizer, férias vencidas, ele tem direito? Sim, férias era um direito que ele já possuía, 13º também. O que foi agregado com a Lei 150 de 2015 foi horas extras, um intervalo, né, que ele já tinha, mas também, se não gozar, pode cobrar como horas extras, o fundo de garantia, que era um benefício que ele não tinha, de extrema valia para ele, e o acesso ao seguro-desemprego, que também ele não tinha. Tá? Então, ele foi equiparado a um trabalhador comum, seletista de uma empresa. Esse é o grande benefício que ele teve. Nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos. Bom, voltamos com o programa Nosso Direito em Ação.
Hoje estamos falando sobre reforma trabalhista, direito do trabalho. Gostaria de aproveitar esse bloco para que você falasse um pouco com esse profissional que ainda não atua no direito do trabalho e vê no direito do trabalho hoje uma atração, vê um mercado de trabalho promissor. E, aliás, eu não sei por que temos tantos profissionais atuando no direito do trabalho. Será que é porque tem muita demanda e muita injustiça? Veja bem, o direito do trabalho, eu costumo dizer que ele é um direito que ele sempre vai existir. Por quê? Porque a relação empregado e empregador, ela jamais vai deixar de ocorrer. Jamais. Sempre vai ter um funcionário e sempre vai ter o patrão. Então, eu falo principalmente para os jovens que estão iniciando a carreira agora, que é um ramo muito interessante, é um ramo que muitas vezes, há anos atrás, ele era estigmatizado e hoje é um ramo que ele necessita de profissionais capacitados. Hoje não cabe, como em todas as áreas do direito, eu entendo que não cabe, mas a gente sabe que tem muito aventureiro. Hoje no direito do trabalho não cabe mais esse tipo de profissional. Por que o aventureiro? Por que não cabe esse profissional? Qual é a preocupação hoje no mercado de trabalho voltado, claro, ao direito do trabalho? Porque o aventureiro, com todo respeito, ele não tem o conhecimento técnico dirigido para o direito do trabalho. Quando eu falo aventureiro, é aquele que, ao mesmo tempo, ele faz o direito do trabalho, ele faz o civil, ele faz a família, ele faz a previdência, ele faz o criminal e ainda um pouquinho de tributário. E atende, se possível, 24 horas por dia. E quem faz isso, você é melhor do que eu, não sabe nada. Ou sabe tudo ou sabe demais. Não sabe. Com todo respeito. Porque, assim, você tem que, principalmente no direito do trabalho, com essa alteração considerável da legislação, a pessoa tem que se debruçar sobre ela, porque tem muitas situações que às vezes você no dia a dia lá no tribunal, no fórum, você vê que tem cliente que sabe mais que o próprio advogado. Agora, sabe que eu tenho recebido aqui alguns convidados, muitos convidados, nesses programas que nós desenvolvemos aqui, sempre de forma ética, tentando levar uma comunicação para informar mesmo o telespectador, convidados que falam que realmente concordo com você, levando-se em conta o que outros profissionais já falaram aqui. Essa questão da preocupação, de se dedicar a uma determinada área, se especializar, é muito importante para o acadêmico de direito, aquele que quer buscar atuação no mercado de trabalho, mas nós sabemos que muitas vezes é bem difícil no início de carreira, Júlio, uma determinada especialização, porque chega um determinado caso, quer dizer, será que eu não vou atuar porque eu quero me especializar no direito do trabalho? Você já deve ter passado por uma série de transformações na sua carreira profissional. Como lidar com isso? Veja bem, lidar com transformações é sempre um desafio. Início de carreira. Um desafio. Como bem colocado, até para não se fique uma falsa impressão, quando eu menciono quem faz tudo não faz nada, é no seguinte sentido: no início de carreira você pode e deve, como você bem colocou, procurar, até por uma questão profissional de abrir horizontes, e não dispensar o cliente. Porém, eu acho que se você pegar uma situação que ela lhe foge ou você não tem todo o conhecimento sobre ela, é melhor você se debruçar sobre o tema para poder entender do que você amanhã ou depois causar um prejuízo a esse cliente. E os clientes, eles surgem, um cliente traz o outro, claro que as relações de trabalho, elas fazem parte da vida social das pessoas. Como o profissional que busca ingressar na carreira, como ele buscar clientes na área do direito do trabalho, se fazer conhecido no direito do trabalho, na sua opinião? Hoje existem
diversas ferramentas, né? O mundo hoje ele alterou inclusive a forma de captação, entendeu? Hoje rede social, WhatsApp, tem N formas de captação, mas eu acho que a principal, e é onde você vai conseguir amealhar os clientes, é no trato e na forma que você apresenta o seu trabalho. E aí é um trabalho boca a boca. Se você desenvolver um bom trabalho para um cliente, ele com certeza vai te indicar para alguém que eventualmente necessite de um profissional. Mas ao cidadão que busca aí a sua colocação no mercado como advogado, você recomenda a atuação do direito do trabalho, então? Eu recomendo. Eu sou um apaixonado pelo direito do trabalho, sou até suspeito para falar acerca disso, então eu recomendo. Então deixa um recado para esses profissionais que estão lhe assistindo em relação a essa reforma e as suas considerações finais, enfim, deixando aí uma breve saudação aos telespectadores. Bom, eu gostaria de agradecer o espaço, tá? Espero aí ter esclarecido algumas dúvidas. Eu vou aproveitar o seu conhecimento nos bastidores aqui. Sem dúvida, estamos aí para tomar um café e debater, continuarmos a nossa conversa. Eu gostaria de mais uma vez agradecer o espaço. Meu recado aos profissionais é bastante simples. Dedicação sempre, cuidado e sempre atenção àquilo que você está fazendo. Seguindo essas regras, você dificilmente vai errar. E apenas para a gente concluir em relação ao tema reforma do trabalho, eu penso que quem assinou a legislação, nosso ex-presidente Michel Temer, um grande constitucionalista, formado no Largo São Francisco, jamais poderia deixar passar alguns aspectos que, ao meu ver, são inconstitucionais. Tem a ADC pendente, vamos aguardar o julgamento, mas a princípio a legislação está aí, devemos observá-la, devemos ficar atentos e em uma outra oportunidade talvez teceremos comentários aí acerca da inconstitucionalidade de alguns tópicos dessa reforma. Quero mais uma vez agradecer a sua presença, dizer que foi muito importante a sua presença. Quero deixar um fraternal abraço a você e a todos os profissionais que na sua banca atuam. Quero deixar um abraço ao Fábio, grande advogado trabalhista, que provavelmente estará nos assistindo, né, que com certeza merece todos os elogios ali, porque também já participou de outros programas conosco e também vou convidá-lo para estar conosco em um breve debate posteriormente aqui no programa, mas enfim, nós vamos ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a sua presença e o programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Nós agradecemos a sua audiência, a sua participação e até a próxima semana.